Dois exploradores numa corrida pelo Congo, invasões a posses otomanas e as aspirações coloniais de um rei. Muitas histórias aparentemente desconexas começam a se encaixar quebra-cabeça na partilha da África. As pontas soltas dos muitos vídeos anteriores nessa playlist começam a se encontrar com o desfecho da corrida pela Lagoa Stanley e suas consequências. Mas vamos refrescar um pouco nossa memória sobre essa corrida maluca, mas se vocês quiserem um refresco um pouco mais aprofundado, vejam um vídeo aí no card. Aí, como eu já parei aqui pra falar isso, aproveita e se inscreve no canal para mais histórias malucas como essa e as várias outras que tem na playlist, né? Mas sim, começando em 1879, a organização criada por Leopoldo II, rei da Bélgica, preparava secretamente uma expedição de seu campeão escolhido, o explorador Henry Morton Stanley. Expedição cujo objetivo era fundar bases de operação no Congo até chegar à Lagoa Stanley, extraindo no decorrer dos preparativos tratados com os nativos e firmar a presença colonial da Associação Internacional Africana, a tal organização do Leopoldo. Ao mesmo tempo, o comitê francês dessa associação, sentindo a merda que rolava nas escuras da organização, decidiu também enviar um explorador entusiasmado para fuder com os planos do Leopoldo. Pierre Sarvogan de Brazza teria auxílio secreto do governo francês e seria enviado ao Gabão, seguindo o rio Ogooué e linkando o Alto Congo com as posses francesas já existentes ali na região. Agora que já estamos mais cientes e relembramos onde paramos, vamos então ver o que estava rolando. Essa corrida pela lagoa, o começo da porção navegável do Grande Congo, já estava a todo vapor. Stanley, com alguns meses de antecipação, havia construído uma das estações planejadas, Vive, e estava forçando seu caminho pelas densas florestas e montanhas da região. Brazza, que não queria ficar por último, decidiu fazer um speedrun contra Stanley. Ele rapidamente percorreu o rio Ogooué, fundando duas estações, e chegou à porção norte da lagoa, em tempo recorde. E ele não deixou parar. O Brazza fez a farra lá, negociando com Makoko, o rei do reino dos Batekeu, reino já bem acabado, mas que ainda mantinha grande influência e extraía a vassalagem de muitos chefes da lagoa. Makoko via em Brazza e nos franceses uma oportunidade excelente. A produção agrícola na lagoa era pequena e pobre, e os nativos da região sobreviviam muito à base do comércio entre as pessoas ali da vasta bacia do Congo. Mas o Makoko pensou, esses caras vêm lá da esse cara aí veio da costa, interessante. Ele via em Brazza e nos franceses uma porta de entrada para um comércio maior com a costa, e uma forma de assegurar também a posição de seu reino, o que em sua cabeça eram grandes motivos para encantar uma negociação com Brazza. Então rolou lá, tal, teve o blá blá blá, pá, papel aqui, caneta lá, pronto. Negócio fechado. Makoko arrumaria um terreno para a construção de uma futura base de operações francesa, e ele assumiria a vassalagem à França, deixando seus domínios sob a tutela francesa no futuro. Todos comemoraram, a bandeira francesa foi fincada e os outros líderes locais, em tese vassalos de Makoko, seguiram a deixa. Com o tratado em mãos, o Brazza decidiu gastar a concorrência. Visitou Stanley e falou, você tá aí, né? Pô, legal, não sei o que, demorando pra caralho, né? Mas, na maior maciota. Afinal, ele queria voltar logo pra França, né, pra Europa, pra ratificar o tratado que ele tinha em mãos e fuder de vez com Stanley. Ele então rapidamente deixou o Congo, mas, por segurança, apontou um de seus subordinados, Malamine, um senegalês afrancesado, para tomar conta de Makoko caso Stanley aparecesse querendo fazer alguma gracinha. Acontece, galerinha, que o Stanley faria muito mais que uma simples gracinha. Stanley, que tava numa demora do caralho por conta das dificuldades de literalmente criar status no meio do nada, chegou finalmente próximo da lagoa, tendo fundado mais duas outras estações e fincando tratados ao longo do caminho. Acontece que a galera tava meio estranha, tava uma coisa estranha ali. A começar que o Stanley encontrou com dois missionários ingleses que perambulavam pelo Congo, e eles o avisaram que a lagoa estava fechada. Os nativos haviam mandado os missionários pra puta que pariu, por eles não serem brancos permitidos ali. Como é? Como assim, rapaz? Branco, porra. Pois é, o Brazza, quando foi embora, deixou a encargo de Malamine e Makoko de não comercializar com qualquer branco que não fosse francês. O Stanley, obviamente puto com isso, decidiu por avançar mesmo assim para ver a merda que tava rolando lá e tirar suas dúvidas com Malamine. Acontece que ele teve notícias de que um grande chefe do sul da lagoa estava a seu caminho para expulsá-lo, mas o Stanley viu nesse chefe e
todo esse ocorrido, uma ótima oportunidade. Isso porque esse chefe, em específico, Ngaliema, era velho conhecido do Stanley, quando ele fez a sua travessia pelo Congo anos antes, e o Stanley sabia como fazê-lo mudar de lado. A história que se conta é que ao encontrar com o Stanley, Ngaliema disse: "Porra, Stan, você é meu brother e pá, não sei o que, mas os caras falaram que você não pode entrar não, velho. Não pode entrar não." "Ah não? Porra. Logo agora que eu tava pensando em dar esse gongo chinês aqui pra você, velho. Pô, e a gente ia fazer mó comércio pra não sei o que lá. Porra. Gongo chinês, né? O que tem de especial nisso?" "Ah, Ngaliema. Isso aqui é um feitiço de guerra, pô. Isso aqui é um feitiço de guerra. Se eu tocar, o povo vai comer, pô. Um feitiço de guerra. Porra, essa porra é um feitiço de guerra. Se você tocar, não é nada, não vai acontecer porra nenhuma." Não, Ngaliema, é perigoso. Fala que duvida lá." Duvido." "Caralho, que porra é essa, velho? Que caralho." Supostamente, os homens de Stanley, escondidos entre as sombras nos arbustos, saíram ao ouvir o tocar do gongo. Ngaliema e seus homens ficaram completamente assustados. Se diz que o Ngaliema pediu arrego ao Stanley. O chefe, então, ao ver os poderes de Stanley, do gongo chinês e decidiu virar a casaca. Ele mandava Makoko a merda e aceitava fazer um tratado com Stanley. Chegando então na lagoa, após esses acontecimentos, e finalmente alguns esclarecimentos de Malamine para Stanley, a quarta estação dos belgas era preparada: Leopoldville. Stanley aproveitou que estava tudo então resolvido ali na lagoa, né? Ele fez o tratado com o Ngaliema e tal, não sei o que, conversou com Malamine, parará. Ele decidiu avançar Congo adentro, navegando suas águas e firmando tratados com muitos nativos, extraindo direitos comerciais exclusivos no comércio de marfim, o que o Stanley apostava que bancaria os gastos do Leopoldo na criação dessa colônia. Depois então dessas empreitadas e ficar doente, o Stanley voltaria também para a Europa para relatar suas conquistas a seu empregador Leopoldo. Indo para a Europa, Brazza chegava na França como um herói nacional. As pessoas com uma nova e revigorada crença no colonialismo francês pós-tomada tunisiana e no meio da crise do Egito, vangloriavam ele por seus esforços, abre aspas, humanitários e exploratórios na África. Brazza, com toda essa popularidade, aproveitou para tentar um lobby para a ratificação do Tratado Makoko, como ficou conhecido, o tratado que ele fez com o cara e tal, não sei o que reconheceria a criação de um novo protetorado francês no Congo. O Leopoldo não gostava nada disso, e ele tentou persuadir o Brazza para o seu lado. Mas o francês respondeu ao rei jogando a merda toda no ventilador, denunciando as reais intenções de Leopoldo a público e servindo de testemunha dos arranjos de tratados comerciais com os nativos do Congo feitos por Stanley. Brazza criava uma retórica de que se a França não agisse rapidamente, ela perderia acesso ao mercado no Congo por conta justamente de atores como Leopoldo e Stanley. Ele também argumentava que os ingleses e portugueses igualmente estavam se esgueirando nas redondezas, embora, no caso, as afirmações carregassem um certo exagero, mas tinham um cunho de verdade, afinal, como vimos, tinham ali missionários ingleses perambulando e parará. O Brazza ainda trazia argumentos de praxe. É claro, pô, o cara tem que trazer essa porra, né? Um bom demagogo naquela época tinha que dizer que vai trazer a civilização francesa para os nativos bárbaros, que, embora não civilizados, estavam alegres de serem afrancesados, né, e tal, parará. Fora a questão comercial de grande valor, como marfim e outros produtos exóticos que existiam na região. Um velho conhecido nosso, ministro da Marinha e das Colônias, Jorge Guibéry, acatou os argumentos dessa vez, e ele foi de fato convencido e deu seu apoio total à ratificação do Tratado Makoko. Enquanto isso, o Leopoldo secretamente fazia de tudo para salvar seu Wu. Ele tentou argumentar com seus amigos no governo francês, avisando que, abre aspas, o Congo tem que se manter livre para todas as nações mercantes, senão uma desenfreada e feia partilha de território será permitida. Spoiler, Leopoldo. Mas, para o desespero do Leopoldo, o Stanley voltava para a Europa e sozinho conseguiu incendiar ainda mais as discussões acerca do Tratado Makoko, acabando, em 5 minutos, perdendo a amizade entre ele e Brazza,
e basicamente confirmando tudo que o Brazza disse a respeito das intenções de Leopoldo e da Associação Internacional Africana. Nessa, a putaria tava comendo solto, a galera tava discutindo, parará, e o tratado tava tramitando no governo francês. Mas tudo isso teve seu ápice quando notícias do Egito chegaram aos ouvidos da ONU. A última vez que vimos o Egito, de 1881 para 82, navios de guerra ingleses estavam com armas apontadas para Alexandria, na intenção de assustar a Arábia, um militar que roubou o Khedive fantoche dos europeus. Veja um vídeo no card de novo para relembrar totalmente essa história maluca. E acontece que a porra esquentou. Alexandria foi bombardeada e definitivamente a situação havia escalado para a ação militar completa. A Arábia e seus revoltosos tinham agora ainda mais combustível para alimentar sua revolta, enquanto os britânicos debatiam que curso exatamente deveriam tomar a fim de recuperar seu fantoche informal egípcio. Foi decidido então que uma força expedicionária deveria ser mandada para pacificar o Egito. Tal expedição seria liderada por ninguém menos que Sir Gardner Wolseley. Sim, aquele cara que terminou o serviço na Guerra Anglo-Zulu. De novo, veja no card para lembrar quem é esse cara. O Wolseley decidiu utilizar o canal do Suez como ponto de lança para sua invasão. A resenha é que os donos do canal asseguraram com toda certeza para o árabe que a zona do canal seria neutra e não seria de forma alguma 0% de chance, tá, árabe? Zero, não vai acontecer. Ser utilizada pelos britânicos. Afinal, era uma zona internacional, não é mesmo? Ah, não sei o quê. Bom, legal, teve esse blá blá blá, mas Wolseley, então, em 1882, aportou seus navios nos portos do Suez e desembarcou suas tropas lá. O plano era aproveitar as linhas ferroviárias existentes com o canal para se dirigir a Cairo e restaurar o Khedive Tewfiq. A Arábia, ao saber disso, pegou uma força militar de grande número e sitiou-se numa das paradas do trem entre Suez e Cairo, a fim de, em tese, impedir o avanço britânico. Acontece que a maioria de seus homens eram muito mal treinados, basicamente recrutas de última hora, e o resultado foi um massacre completo dos egípcios, e uma vitória esmagadora dos camisas vermelhas britânicos em Tel el-Kebir. Apenas 2 dias depois da batalha, eles estavam em Cairo vitoriosos. Arábia foi preso, condenado e morto por traição, enquanto Tewfiq teve seu status como fantoche europeu restaurado. Porém, se você acha que o status quo iria simplesmente voltar magicamente, tal, não sei o que, você está muito enganado. A informalidade da presença britânica já não existia mais a partir daquele momento, visto que agora haviam tropas presentes no país e sem previsão de saída. Afinal, quem dirá que um Árabe 2.0 não vai surgir e põe em risco a empreitada britânica? E quem percebeu logo de cara isso foi o governo otomano, que queria saber qual seria o futuro de seu vassalo nominal. O sultão queria da Grã-Bretanha respostas quanto à administração do Egito, respostas que na prática ele não teria, já que daquele ponto em diante, o Egito e seus vastos territórios no Sudão e Somália tornava-se um protetorado britânico de facto. Mas, dessa história toda, no final, quem se fudeu muito também foi a França. E se vocês se lembram, perdeu toda a sua influência informal que ela tinha no Egito, além de ter sido humilhada por ter arregado e retirado seu navio naquele confronto em Alexandria. Mas, por que a gente tá falando dessa coisa do Egito aqui? Ah, não sei o que. Bom, a gente tá falando disso, galera, porque essa perda deu aos franceses raiva pra outra coisa. Com a vitória de Wolseley, o Egito, seguramente britânico, os imperialistas franceses estavam emputecidos e mais sedentos ainda por redimir o prestígio francês. O Tratado Makoko, como eu disse, tramitava no governo, logo teve uma onda gigantesca de apoio. E embora os apelos de Leopoldo, o tratado foi de fato ratificado poucos meses depois dos acontecimentos no Egito. A França agora percebia que tinha amplas oportunidades. Além do desejo popular de forjar o império pela perda do Egito, aventuras centro-africanas eram menos custosas e comprometedoras do que no Mediterrâneo. Os poucos sacrifícios a serem feitos nessas empreitadas seriam os de heróis desbravadores como o Brazza. Então, finalmente, com o Tratado Makoko ratificado e os questionamentos públicos acerca de sua associação, o Leopoldo se viu na obrigação de mudar de estratégia a fim de não perder tudo que ele lutou para construir. Ele teve mais uma de suas ideias geniais. Porra, os franceses vão colocar a bandeira deles lá, porque eles estão com medo de mim e tal. Caralho, e aí? Pô, eu vou botar a minha bandeira lá também, pô.
Sim, Leopoldo, mas você não dá pra botar a bandeira da Bélgica, pô. Você lembra as dificuldades e parará pela nossa posição internacional, tá, não sei o que lá. Não. Você não entendeu. Você não entendeu. Eu não vou colocar a bandeira belga lá. Eu vou criar a minha própria bandeira. Dessa, a AIAR, a Associação Internacional Africana, evoluía e transformava-se no Estado Livre do Congo. Um novo Estado, na visão idílica de Leopoldo, que não seria por si só uma entidade política que preenchesse um lugar no mapa, como a Bélgica ou a França, mas mais um empreendimento que asseguraria e encorajaria o livre comércio no Congo entre todas as potências. Ao menos essa era a nova fachada que o Leopoldo arrumou. A ocupação no Egito, a ratificação do Tratado Makoko e o nascimento do Estado Livre do Congo marcam então o começo da partilha pelos europeus, de fato, a partilha com P maiúsculo. Mas, porra, um monte de coisa aqui, o que será que vai acontecer? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver o decorrer dessas histórias. No mais, eu vou ficando por aqui. Compartilhem se gostaram do vídeo, deixem um gostei, blá blá blá, e é isso. Tchau, tchau.